Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvair Faria E o meu Antoniel Rodrigues. e esse é o canal Testemunhar, um programa onde as histórias, os testemunhos que são contados e relatados aqui comprovam o poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor, na vida de seus filhos. E aí, Antoniel, como é que foi a semana? Mais uma semana aí de bênçãos, desde a última gravação que nós fizemos. Uma semana bem tranquila, né? Graças a Deus. O importante é que todos nós estamos aqui com saúde, né? Isso é um motivo de agradecer a Deus. Eu sempre falo o seguinte: se você agradece, você vai atrair coisas boas para a tua vida. Exatamente. Então, em todos os momentos da vida, vamos agradecer a Deus, né? É isso Isso aí. aí é o mais importante, né? E o fato de a gente acordar já é um motivo de agradecimento, né? Sim. Mas, Antoniel, hoje eu quero falar com você que está aí. Porque o Antoniel vai pedir para vocês curtir, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, deixar seus comentários. Mas hoje eu venho pedir para você dar essa força para a gente. Quando você começar a assistir esse vídeo, já coloca lá o seu like. Porque é muito importante para o canal, porque quanto mais pessoas clicarem no like, Antoniel, mais o YouTube ele vê que o vídeo tem grande relevância e começa a entregar para as pessoas. E para nós é de grande prazer que o nosso vídeo circule cada vez mais, porque os vídeos que são passados aqui no nosso canal, com os testemunhos das pessoas, é de extrema importância para as pessoas que precisam conhecer Jesus. Então, se você quer que as pessoas conheçam mais a Jesus através do nosso canal, deixa o seu like e também se inscreve no canal, né, Antonel? É isso aí. Acho que o Oswald já passou a mensagem central, né? O pessoal está acompanhando sempre o canal. É. E é uma forma que você também tem de levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, o poder da comunicação é algo extraordinário, né? Não tem barreiras, né, Oswald? Sim. Então, eu faço um apelo aqui junto com o Oswald, você tem a oportunidade de curtir e se inscrever no canal. Pois é, Antonel. E graças a Deus nosso canal tem sido uma bênção. Já teve pessoas que contactaram a mim, a você, ao nosso também estimado Lenda, né? Está ali Isso. no. Ele controla as câmeras ali. E tem sido uma bênção o nosso canal para as pessoas. E cada dia mais ele tem crescido para a glória de Deus, né? Amém. Mas, Antonel, hoje nós trouxemos aí um convidado que esse camarada aí, olha, fazia anos que eu não via ele, viu? Fazia muito tempo que eu não via ele, mas ele é uma pessoa muito bacana, muito maravilhosa. É um cara que tem uma história muito legal. É legal a gente ver pessoas lá atrás, né, em Cristo Jesus, e a gente vê depois de talvez 20, não sei quanto tempo, né, que a gente se viu, mas assim, a gente vê que a pessoa ainda está firme nos caminhos de Deus. Isso é bom. Mas aí, Antoniel, quem que é nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é o Onésimo, né? Ele é uma pessoa assim que, desde o primeiro dia que eu conheci ele, ele me recebeu muito bem, é, uma alegria muito grande, e eu nunca esqueci isso, da forma como ele me recebeu. Legal. Eu acho que é muito importante, às vezes, quando você recebe alguém no seu ambiente, você ter esse carisma, ter essa alegria de receber essa pessoa. E o Onésimo foi isso que marcou, né? O tempo passou, eu fiquei um bom tempo sem ver ele, mas graças a Deus a gente sempre Amém. se encontra por aí. Você É uma sabe que, alegria ter ele aqui com a gente. sabe que quando você conhece uma pessoa e você teve um impacto bom na vida dela e ela teve um impacto bom na sua vida, por mais que o tempo demore a passar, quando vocês se encontram, você faz a maior festa. Verdade. Entendeu? Porque você encontrou uma pessoa bacana. E hoje nós temos a presença aqui do Onésimo. E aí, Onésimo, como é que você está, meu amigo? Tudo jóia? Estou bem, muito feliz e grato por ter recebido esse convite, né? Com muita alegria. Onésimo, você mora em Campinas, é isso, atualmente? Moro em Campinas, região do Ouro Verde, ali, próximo dos Diques, aquela região boa ali. Grande região lá, hein? Grande É região. maior que a região que a gente está aqui, né? É isso aí. E, Onésimo, você... a gente estava conversando nos bastidores, eu não sabia. Hoje você está atuando como professor, é isso? Isso. Passa um pouco das suas credenciais aí, o pessoal te conhecer melhor. Então, eu trabalho lá no Colégio Adventista de Campinas, né, no CAC, bem conhecido aí. Estou lá há uns 10 anos, agora em abril, 10 legal, anos. Parabéns, hein? E convidado a ser professor ali de uma área conhecida como Ciências Maker de Programação, né, área de instigar aí a meninada, ensinar a meninada
a desenvolver uma profissão, né? Mais voltada para a tecnologia, não esquecendo da ciência, né? Então, eu leciono para esse grupo de alunos seletos aí do CAC. Legal, hein? Bom, o que você ensina para eles lá tem a ver com a tecnologia voltada para programação, um pouco, é isso? Tem um pouco voltado à programação, desenvolvimento também, o empreendedorismo, né? Isso aí é bem latente, isso aí é a parte mais importante. Mas, acima de tudo, é motivá-los a ter o desejo de uma profissão. E as profissões do futuro, né? Uhum. Elas estão muito coligadas ali. E com Deus à frente, a gente tem a condição de deixar a mente dessa meninada mais clara e ensiná-las a ter vontade de trabalhar, né? E querer crescer cada vez mais. É um segmento que vem crescendo muito, né, nos últimos tempos, né? Sim. O segmento da tecnologia, a programação, né? sim, É um segmento bastante importante. E qual é a reação dos seus alunos a aprender nessa área aí? Eu vejo muita coisa boa e, ao mesmo tempo, desafios, Antônio. Por quê? Porque existe muitos dos alunos, os pais já trabalham na profissão, né? Nas funções assim que eles admiram e esperam e aspiram. Só que o nosso desafio, como eu tenho ali uma gama de alunos perto de 1.000, pouco mais de 1.000 alunos, né? Porque eu estou ali com os alunos desde o ensino fundamental, o primeiro aninho, até o ensino médio. Então, tem várias classes ali. Legal. E eu conheço toda essa galera aí de anos, né? Desde o começo deles na escola. Alguns já se formaram, ano passado teve formatura. Tive o privilégio de conhecer alguns já em tempos já anteriores, né? E agora estamos aí com mais uma turma para ser formada aí. Mais um grupo de formandos, tanto de nono como terceiro ano também do colégio. Muito bom. Pô, legal, né? Assim, a gente vê que é uma área que tem, cada dia mais, ela tem uma gama, vai crescendo essa gama, né? Porque a tecnologia, ela não é mais o futuro, né? Ela já é o presente. Inclusive, por exemplo, hoje em dia, a inteligência artificial, né, as famosas IAs, elas transformam um ambiente integrado na questão visual de uma forma que, se uma pessoa não tem o conhecimento, né, às vezes ela é enganada achando que aquilo pode ser até uma realidade, né? A gente vê, Tonel, que como a inteligência artificial cresceu tanto que isso já está sendo ensinado, né, em alguns cursos, alguns lugares. Na escola isso também é ensinado, ou Lesmo, ou não? Na escola também. Sempre com responsabilidade, né? A escola vai ensinar, inclusive lá na disciplina, tem algumas coisas mencionadas nos próprios livros, que conseguimos aí ter condição de ensinar o aluno a, por exemplo, ter o seu canal no YouTube, né? Legal. Só que com responsabilidade. Tem as restrições, tem a responsabilidade em si que o aluno deve atentar. E aí o professor, ele vai dizer o porquê que ele vai criar aquilo e como criar aquilo, né? De uma maneira segura, né? De uma maneira objetiva e responsável. Então, isso é uma das coisas, né? Então, antigamente, por exemplo, você teria um celular que você coloca ali no Google Tradutor, e você passa ele em cima das letras em qualquer idioma já programado e ele faz a leitura. Hoje você consegue fazer aí, de repente, no chat GPT, uma tradução já com potencialização. Você coloca isso à disposição do aluno, da criança, enfim, do estudante, mas você ensina a produzir isso. Então, não é somente entender e fazer a leitura, é produzir isso. Então, isso já está prescrito, né, na disciplina, para que a gente tente instigá-lo a gostar disso e fazer isso. Depois eu quero dar um tempo aqui, eu queria aprofundar mais esse papo com você, que eu vi que já identifiquei que você já conhece um pouco, né? Mas, Onésimo, você sempre foi de Campinas? Você veio para algum lugar? De onde você veio atualmente? Nasci em Campinas, né? Campineiro mesmo? Campineiro, tenho ali 49 anos, em julho agora, dia 3 de julho, já podem preparar os presentes aí, 3 de julho. 49? 50? 50? Tem que ter uma festa, né? Tem que ter festa. Meio século, né? Sabe que eu fiz uma festa de 40 anos. Olha, que legal.
40 não, vou fazer 40 porque é a era dos 200, né? É 200. 40, 50, 70. Começa por aí, E tá todo eu segundo. vou fazer da 25. 25. 25 cada perna, né? Não entrega a De idade, né? igreja, de fé, né? Talvez. De fé, né? Tá por aí, né? Os 25 de fé, né? Mas não entrega a idade, não. Não, né? É brincadeira. O importante Mas- é sempre a pessoa ter a alegria de completar mais um ano de vida. Isso é muito bom, né? Eu penso que a velhice, ela tá aqui, É, né? verdade. Não é no corpo. Porque a juventude, eu vejo pessoas com 90... Ah, o irmão Vitor da nossa igreja, o irmão Vitão, ele tem 90 anos, se eu não me engano. Você vê a energia que ele tem, a disponibilidade, que ele tem a cabeça de um jovem, que você vê algumas outras pessoas aí com a idade de 35, 40 anos de idade, que não tem essa disposição, Verdade. né, essa juventude. É isso mesmo. Mas aí, Onésimo, você nasceu em Campinas, você sempre foi cristão? Sempre fui cristão. Sempre fui cristão. Tive uma passagem por uma outra denominação, não a atual, né? Aham. Sigo hoje, mas desde do meu nascimento, nasci no lar cristão. A minha alfabetização foi através da Bíblia. Meu pai Olha. pegava a Bíblia Muito e bom. me ensinava a ler ali pela Bíblia, né? Eu lembro que aos 6 anos de idade, sem pré-escola, eu já lia as palavras como, por exemplo, Tessalonicenses, Deuteronômio, né? Eu já li essas palavras, né? Aprendia completando o verso bíblico. Bem assim. Pô, que legal. É assim, e desde a infância, então você já começou a ter um contato com a Bíblia. Sim. Né? E aí, mas mesmo você tendo esse contato com a Bíblia na sua infância, ela tem uma diferença de você só aprender do que você entender e aquilo fazer parte da sua vida como um cristão, Sim. né? E como é que isso foi tomando um corpo assim na sua vida? Olha, tem muitas fases. Talvez a gente faria aí, não estou instigando não, mas de repente uma minissérie do Pod aqui, né? Uma minissérie, vamos falar sobre a vida do Onésimo, né? Mas olha só. Mas você pode fazer um resumão, não tem aos problema. 6 anos de idade, assim, 7 anos para 8, ali, 7 para 8, eu já era interessado em fazer os cursos bíblicos, estudos Olha, bíblicos, que legal. sempre. Então eu já tinha essa idade, eu aprendi a ler e já quis fazer. E fiz alguns ali, né, que não vou mencionar, mas enfim, eu fiz vários estudos bíblicos aí. E ao fazer, eu lembro que existia um instituto que ele tinha sede na América, né, ele era internacional. E eu fui fazendo aqueles estudos bíblicos e, de repente, os meus certificados, eles não vieram, né? Porque eu era uma criança, de repente, mas eu mandava uma cartinha com CEP e tudo certinho. E não veio. Então passaram-se alguns meses, chegou a durar ali uns 6 meses, quase 8 meses. E eu tomei a decisão de dar uma olhada no rodapé dos livros que eu estudei e pedir aí, solicitar esses certificados. Acredita que eu mostrei um resumo do que eu tinha feito, eu recebi 3 certificados da América, achei maravilhoso. Olha só, que Então legal, acho que isso hein? aí é bacana demais. Em algum lugar lá em casa deve estar. E pela sua idade, né? também. Valeu 8, 9 anos de idade, né? Eu lembro que isso foi bacana. E as histórias que eu li naquela época, eu lembro até hoje. Mas Todos assim, eles. dessas histórias assim, qual que te chamava mais atenção? Eu lembro de um dos cursos, na verdade, que o nome dele era As Grandes Perguntas da Vida. Ah, Não Olha é? só, hein? E essas perguntas da vida tinham várias, não lembro de todas, mas eu Aham. lembro de algumas que faz diferença para nós, eu tenho certeza, que mexe tanto com o Toniel quanto com o Osvair também, que elas são quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Essas 3 perguntas até hoje calam o coração. Não, isso aí coa pela Vida, né? pela Verdade. vida de muitos, né? Para todo o planeta Terra. Isso é o que mexeu com a gente até hoje. Eu acho que essa pergunta, Onésimo, é uma pergunta que, com todo respeito, né, aos nossos amigos, a galera que são ateus, né, que não creem em Deus, em nada, essa é uma pergunta acho que ecoa nos pensamentos dela direto, dia e noite. Porque se elas não creem em Deus que nós acreditamos, elas não conseguem acreditar em Deus. Algumas talvez não conseguem acreditar na teoria do Big Bang, em outras teorias, né, que tem várias teorias, não tem só do Big Bang. Então, assim, ela fica nesse limbo, né, e ela estando nesse limbo, ela fica perdida, né. Então, assim, mas se ela realmente
tomar um rumo, para realmente escolher algo para poder seguir e ela querer entender de fato, ela pode pesquisar todos os livros da humanidade, diversos escritores, mas que ele vai chegar na criação de Deus, ele vai chegar. Tem uma origem, né? É uma origem, Ele tem vai como. chegar na origem, não tem como. Acho que não tem como fugir, né, desse tema, né? Acho que quando você vai buscar realmente qual o sentido da vida, né? Porque eu estou aqui, acho que vai nesse segmento aí, né? A criação e alguns Vai. preferem estudar outros assuntos, né? Como você já falou, a gente respeita, né, a opinião de cada um. Mas como você falou desde criança, estava tentando entender realmente talvez o significado da vida e você achou através desses estudos aí, né? Isso que foi muito, muito bom. Mas depois disso, Onésimo, cara, que honra você receber esses certificados, né, americanos, porque, poxa, na sua idade, eu, por exemplo, é que eu não vim de um lar cristão, né? Eu vim de um lar católico, mas não praticante, né? Como sempre teve, né? A galera aí, e a galera da Igreja Católica aí, um abraço, pessoal, são muito bacana. Conheço muitos aí, são maravilhoso. Mas eu com 9, 8 anos de idade, eu nem queria saber de Bíblia, cara. E o Onésio já tinha já o certificado aí da América, né? Que legal, bacana, cara. Isso é um diferencial, né, Onésimo? É um diferencial na vida, né, cara? Eu vejo com muito bons olhos e assim, uma criança com aquela idade, hoje, nesses anos no ano de 2024, é muito difícil encontrar alguns que não tenham talvez uma família estruturada, que rume para isso, né? Que tenham uma pegada voltada para essa índole, assim, né? Difícil. Mas tinha outras opções também, na minha idade, né, na minha época. Tinha. E a opção que eu achei por bem escolher foi essa, né? De estar estudando, de estar. E sabe, Oswald, eu via e vejo até hoje uma necessidade de ter comunhão sempre. Porque é como se fosse um combustível. A gente é alegre, a gente brinca, a gente come, a gente corre, a gente até adoece, né? Estava partilhando com o Antoniel esses dias aí que domingo eu não estava tão bem quanto estou hoje, né? E até ele fez ali a prece e o otimismo e o pedido a Deus para que eu melhorasse. As estimas, né, melhoram, né? E graças a Deus estou muito bem. Que bom. Então, é o combustível. Então, até hoje, a comunhão, né? O ser grato, como foi a abertura aqui do pod, né? Eu vejo que é isso que motiva. E ela é involuntária e voluntária ao mesmo tempo, né? Gratidão. O relacionamento com Deus, a comunhão, faz com que a gente tenha condição de testemunhar. Sim. Bem sim. Nessa busca aí pelo conhecimento da palavra de Deus, quais foram os efeitos que isso fez na sua vida? Bom, primeiro, confiar em Deus. Na minha vida, é muito comum, eu pelo menos tenho isso. Para mim é tão comum confiar em Deus, em não ter um dinheiro da passagem de ônibus e orar e ela vir, como também esperar por um tempo que a essência da minha vinda aqui, do testemunho sobre um trabalho pedido a Deus de maneira incessante, mas ao mesmo tempo com um marco de minutos. Você fazer uma oração e ela ser atendida em minutos, que eu jamais vou esquecer. Amém. Jamais vou esquecer. Então isso te trouxe um alento muito grande, Muito né? grande, Muito grande, né? Uma paz assim que você consegue perceber que ela é uma paz que vem de Deus, né? Vem de Deus. Paz é algo que, de verdade, até mesmo cura, como a humanidade precisa e pede. Vários tipos de pedidos existem, né? Existe o pedido até de casamento, de noivado, de namoro, de amizades, de diversas coisas. Superação, financeira, superação, Isso. mas não existe nenhum pedido que não seja mais desejado do que paz. Mas assim, dentro desse contexto todo, né, que você aí recebeu certificados americanos, você, aos 8 anos de idade, você já tinha esse interesse pela Bíblia, né, por estar estudando mais de uma forma mais profunda, né? Você foi fazendo essa escala, né, de aprendizado.
E como é que isso teve um desenrolar na sua vida na questão de você chegar na onde você está hoje como professor? Mais ou menos assim. Sim, fazendo uma trajetória, traçando, né, a trajetória, já vou para o final da equação, mas na verdade ainda não resolvida, né? É, eu sempre tive um sonho de ser pastor. Eu queria ser pastor. Eu acho que se eu fosse pastor eu estava feliz, né? Então, de repente, foi isso que Me instigou a te instigou a estudar. estudar. Exatamente. E eu fiz, inclusive, no período que eu conheci o Toniel, né? Eu lembro perto ali de 2000, mais ou menos por ali. 2001, 2002, Por ali, por É ali. um jovem garoto. É, jovem garoto. Começando ali. Ainda continua. Cantando os louvores ali, né? E aí eu conheci, foi um convite, né? A gente fez um convite para ele, aceitou, foi à minha igreja. Fiquei na porta, eu recebi. Legal. Não decepcionou, né? O rapaz foi lá. Não, ele cantou. até hoje. Foi benção, benção. E assim, e aquilo me motivava, né? Tanto é que, se eu não me engano, eu prestei 3 vestibulares ou 4 para teologia. Eu lembro que 2 eu fui para a segunda fase, os outros eu meio que dei uma esquivada, né? É difícil esse vestibular aí? O vestibular em si, ele não é difícil. Não é difícil. Ele tem uma concorrência grande. Ah, Até porque você tem um certo conhecimento ali acadêmico que quem quer fazer, ele vai, corre e vai fazer. Vai conseguir fazer. A segunda fase, eu vou até abrir um momento aqui engraçado no podcast, que é o seguinte: a segunda fase é para crente, né? Aí, se você é crente, fica fácil, você estuda a Bíblia, você vai à igreja e você convive, né? Então fica. São as doutrinas. Né? As doutrinas, as crenças fundamentais e tal. E assim, eu lembro que, acho que na segunda vez ali, não lembro quantas perguntas foram, mas imagina que se tivesse 25, eu acertei 24. Olha. A outra eu errei porque fiquei na dúvida. Entrei a última ali. Na dúvida. E na verdade, eu dei uma olhada no nosso material, nos PowerPoints e tal. E não foi uma coisa assim, um estudo, um afinco. É a vivência na igreja. Nada mais que isso, né? E isso se tratando da questão da segunda fase, a questão de doutrinária. 2 momentos lá no vestibular, né, adventista, no NASP, Sim. né? Mas eu já fui para a parte final. Mas nessa trajetória, eu conversei muito com meu pai. Meu pai falava muito sobre Bíblia, leitura bíblica para completar o verso, sempre tinha isso. Ano bíblico na igreja, as perguntas do culto jovem, isso já, né, adventista. Mas até chegar esse período, a busca em estudar a Bíblia e ouvir sermões, e ouvir pessoas, estar com as pessoas mais velhas, isso me ajudou muito, né? Porque a gente sempre tinha aquele respeito, carinho, atenção, e ficava ouvindo história que valia a pena. Então eram sempre histórias bíblicas, né? E isso faz a gente crescer sem dúvida nenhuma, né? Eu cheguei a prestar 2 vestibulares também para teologia. Ah, não sabia disso, não. Poucas pessoas sabem. Olha só. Tá certo. Mas assim, foi algo muito bom, realmente, Especial. que você falou. Você vai crescendo, né? O conhecimento te força você a estudar um pouco mais sobre a questão doutrinária da igreja. Né? E foi um período muito, muito bom. Gostei. Eu já me incentivaram a prestar também o vestibular para pastoral, né, para pastoral. Porém, na época, né, eu não tive a questão da fé, né? As pessoas foram indicações, não foi ouvir um chamado de Deus, né? Mas aí que acontece? Eu acho que para você querer fazer um vestibular, para você querer ser pastor, isso já tem que ser lá da raiz, né? Porque aí você vai se dedicar totalmente, você vai... Não que os pastores que, de repente, depois de uma certa fase da vida deles, tomaram essa decisão e estão muito bem hoje, né? Mas eu acho que tem a ver muito com esse chamado de Deus, né, Onésio? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu hoje, assim, dando um pulo adiante, eu lembro que teve uma fase na minha vida que eu fui instrutor bíblico, né? O obreiro bíblico. Eu fui por um tempo, por algumas campanhas, Impacto Esperança, Impacto Campinas. E uma experiência linda, várias experiências em algumas cidades, aí trabalhando com alguns nomes, né, alguns pastores, né, importantes, né, com a professor Menezes, né, o Raimundo Gonçalves, né, o Luiz Gonçalves também na época. Então, assim, a gente cresce muito de ouvi-los, de vê-los pessoalmente, de trabalhar com eles, entender o lado, eu não vou dizer o lado humano, porque o pastor é humano, mas o lado mais, assim,
próximo, né? O lado de entender o outro ali como um igual. E isso é muito bom. Para mim foi muito relevante, muito importante. Mas, acima de tudo, é a questão da aprendizagem mesmo. Né? Uhum. Você, ao mesmo tempo que você passa qualquer dificuldade, você tem Deus do seu lado, você também tem a perseguição do inimigo de uma maneira assim terrível, né? Atuando fortemente, mas, acima de tudo, você sabendo que Deus está com você. Então, Certo. é crescimento monstro, assim, né? É Monstruoso. um crescimento exponencial, né? Muito Porque você grande, muito começa grande, muito grande. a estar inteirado com tanto o ambiente quanto as pessoas, como Pessoas. você falou, né? Sim, sim. Isso só traz mais, como eu posso falar assim, grandes experiências que te preparam para algo maior. Algo maior. Né? E você tem também, Oswald, me permita, você tem esse crescimento em todas as áreas. Por exemplo, depois eu fui para publicidade, para fazer publicidade e propaganda, né? Fiquei 4 anos, né? Adventista, na igreja e tal, seguindo, graças a Deus. E eu queria entender como que a publicidade e propaganda ia me ajudar na igreja. E me ajudou muito, muito. Claro. Eu fui lecionar depois, através, mas não no Colégio Adventista, né, no Estado, e me deu, assim, uma repercussão como membro, um reconhecimento como um servo de Deus, e pessoas pedindo ali aconselhamentos, orações. Teve algumas façanhas, né? Entrar em quarteto, por exemplo, levar o quarteto na escola que eu dava aula, Sim, né? sim, E a sim. gente fazendo um trabalho ali para 100 jovens. É coisa maravilhosa. Você Isso pode não falar o paga. nome do quarteto aí que você participava? Eu participei de alguns, eu posso falar. Eu lembro de alguns, viu? Posso falar. Eu lembro de alguns. Eu participei de um chamado Aaron, né? Aaron. Ali ele tinha a formação com o Gabriel no primeiro tenor, tinha eu no segundo tenor. Eu sou um segundo tenor, né? Sempre quis ser o primeiro, né? Se ele não Pela for sua o primeiro, voz, né? pela sua voz, É o já segundo ali, dá pra quase saber que você é barítono. segundo para primeiro, né? E aí, e assim, alguma dá para dar uma arriscada, mas o segundo. E aí eu tinha o meu amigo que está na América, agora o Paulinho, Paulo Bregeon, está na América. E tinha o Cláudio Henrique, é o Claudinho, conhecido lá do aeroporto. Ficou um período, depois nós tivemos a alegria de ter o Robson de Jesus, que está lá no Crônicas, atuante agora. E junto do Crônicas tem o Ever, né? Conhecido como Ervinho ali, os quartetos. Aí tem lá mais um componente e o meu amigão ali, o Wagner Marcelino. Wagner Marcelino, o primeiro tenor, que agora faz segundo lá, né? E cantei com ele numa formação, num grupo, um quarteto chamado Tradisoul. E é possível esse Tradisoul voltar aí a qualquer momento, porque a gente é muito amigo, né? Então tem 3 componentes que a gente entendeu que é propósito estar ali, né? Mas hoje a gente atua numa outra área musical também, a gente tem um grupo, né? Mas assim, você falando sobre quarteto, Sim. sobre cantores na igreja, você tem percebido que a questão pessoas cantando na igreja deu uma caída? Sim. Eu fico, assim, triste por conta de Porque eu tenho ter percebido essa isso. queda, Eu né? tenho percebido muito A isso. gente vai nas igrejas e, às vezes, por incrível que pareça, existe até uma certa forma de repetir os cantores, as pessoas que têm ido na igreja e os membros locais. Isso não é demérito, não. Na verdade, os próprios membros que cantam, eles até também ficam tristes, ficam felizes em poder servir, participar, Sim. mas tristes porque outros poderiam vir. E o problema é não ter esse material, né, humano em si. E a própria vontade. E com essa vontade, pensei no ministério, que é o Ministério do Encantos, daqui a pouco, de repente, a gente pode falar dele. E é um grupo musical ali que a gente tenta levantar essa bandeira, ou pelo menos segurar essa bandeira, né, por um período já de 3 anos. Entrando agora em dezembro, vai completar 3 anos que a gente existe. No campo da música, assim, a gente sabe que o inimigo ele trabalha bastante, né? Para Muito. tentar atrapalhar a vida dos adoradores, né? E realmente está muito difícil você chamar pessoas para desenvolver no campo da música, né? Para adorar a Deus, servir a Deus aí, porque é um campo extraordinário, mas infelizmente a vaidade, a falta de comunhão tem feito com que muitas pessoas tenham desistido desse caminho. Né? Você tocando nesse assunto, eu conheci algumas pessoas, né, que tinham vamos dizer assim, entre aspas, né, tinha uma fama, que cantava em várias igrejas, né, solos, duetos e tal, não chegava a ser quarteto não. E depois de um tempo,
alguma dessas pessoas, né, que chegaram em mim e falou assim, eu peguei e falei, poxa, mas você não, eu não te vejo mais cantar por aí e tal. Aí essa pessoa chegou em mim e falou assim, cara, eu caí em real, eu vi que eu não estava cantando para Deus. Eu estava cantando para me engrandecer. E eu não percebi isso. Eu queria, assim, quanto mais eu cantava, melhor. Eu fazia esforço para estar em tal lugar para cantar, para ser uma estrela. E aí, quando eu caí nisso, eu disse assim, eu vou parar de louvar, até eu me reeducar nisso, para poder não cantar para me engrandecer, forma, né? mas sim para louvar o Senhor, né? Então, assim, a gente vê que não são todos, né, claro, mas a gente vê alguns casos assim. Quando a pessoa reconhece o desejo de começar de novo, se encontrar como adorador, isso é algo muito bom, né? Sim. Acho que a parte mais difícil é quando a pessoa ela não reconhece que ela precisa realmente dar um tempo para si e voltar de novo como um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Né? Sim. Mas, Onésimo, eu queria voltar a um assunto que você Sim. falou agora, queria te fazer não uma pergunta, mas assim, queria que você desse uma dica para as pessoas que querem participar mais. O que elas, por exemplo, existem pessoas na igreja, né, em qualquer igreja, qualquer denominação, mas ela só vai para a igreja. E talvez ela participar de algo assim como você participou, né, é importante para o crescimento dela, como assim você teve o seu crescimento. Então, assim, qual o conselho que você daria para essas pessoas de qualquer denominação fazer para que elas consigam participar mais, para que elas pudessem ter esse crescimento também? Até mesmo aqueles que já parou, né, no Pararam caminho. Sim, não tem prega muita mais, gente. não não prega canta mais, não mais, canta mais, não tem eu não desejo quero de ser mais um ajudar, diácono, né? isso Ou mesmo. do ciclo de oração, né? Sim. Então, o pessoal que por algum motivo ou outro acabou ficando decepcionado. E emendar aí em relação à importância disso. Importância. Bom, eu queria dar duas dicas. O professor é um camarada, é um ser humano, né, que ele é didático e a maioria deles, eles são muito objetivos, porque eles chegam na prática, né? Eu sou um camarada que eu gosto um pouco mais de trilhar um caminho, dando ali, alguns falam que é florear, né? Mas na verdade eu acho que a dica ela tem que ser geral. Eu queria usar dois exemplos. Sim, Exemplo por exemplo, do time de futebol. Né? Sim. O time de futebol, vamos usar o clássico tradicional, 11 jogadores, e cada um joga numa posição. E às vezes o técnico faz com que alguém da posição mude a posição. E tem alguns times que são times vitoriosos, que são times que todos os jogadores, com exceção do goleiro, eles jogam em todas as posições. Não são tão eficazes quanto a de origem, mas eles jogam em todas. Eles vão e voltam. Né? Então essa é uma das coisas. Então esse negócio de ir e voltar você, para participar, existem três formas. A primeira forma é ser convidado. A segunda forma é você gosta tanto que eles já notam você e nem convidam. E sabem que você vai estar lá. E a terceira forma é aquela forma que é mais usual, mas nem todos gostam de fazer, que é forçar a barra para que você participe. Porque tem gente que vai até cansar, mas ele vai. Tem gente que nasceu para isso, para motivar. Né? E ele força a barra. Às vezes a pessoa deixa de cuidar de si para cuidar do outro. E aí isso faz com que motive. Então, eu vejo que quando existem essas pessoas, esses agentes motivadores, é muito bom. Mas o mais importante é o interessado. É aquele que você diz, como que esse que está parado volta. Então, ele precisa aceitar o convite. E aí eu coloco de novo o exemplo do futebol. Você está num time. Por mais que você não tenha sido escalado, mas você pode ser escalado. E se você não é o meia esquerda, o que vai fazer ali o nome, você pode ser o centroavante que pode somente chutar, mas alguém vai preparar para você. Então, quando você for convidado, mesmo que não seja a tua área, aceita o desafio e conversa. Fala, olha, eu aceitei, mas eu gostaria de fazer isso dessa maneira. Posso? E de repente você está, na verdade, abrindo dois caminhos. Uma possibilidade para você entrar no time e fazer o papel, e aquela vaga ali ser notada por outro, e aquele outro fazer parte. Você precisa aceitar. Eu acredito que E assim, a pessoa quando ela aceita e ela se dispõe a fazer, certamente o Espírito Santo vai usando ela de uma forma grandiosa, né? Sim, com certeza. E quando eu falo da forma grandiosa, é no sentido de vidas serem tocadas e serem transformadas. Né? Porque me parece hoje que algumas pessoas, nem todas,
mas parece que o ministério se tornou algo muito mais para estrelismo, né? Ah, eu posso, eu sou. E não é isso que Deus espera da gente, né? Eu sei que a maioria realmente estão servindo a Deus para engrandecer o nome de Deus, né? E vidas serem tocadas Sim. e vidas serem transformadas, né? Também eu acho interessante essa, todo esse aparato, por quê? Porque assim, eu conheço algumas pessoas que, de qualquer denominação, que, igreja, de modo geral, que vão para a igreja, ficam só lá sentadas no banco, assiste o culto, adoram a Deus nos louvores, e depois simplesmente vão embora. E ela fica nisso, no caso, se elas não forem convidadas. E tem algumas que são convidadas e Sim, rejeitam, sim. né? Então, o que acontece? Não são a maioria, mas existe uma boa porcentagem das pessoas que ficam só nisso, elas não se sentem úteis dentro da igreja, de uma igreja, e elas acabam abandonando por essa questão da inutilidade, né? Então, assim, eu vejo a importância de qualquer pessoa que frequenta uma denominação, uma igreja, em ela procurar tentar, como você falou, se colocar à disposição para que as pessoas enxerguem ela, porque nisso você se sente muito útil. E você se sentindo útil na obra de Deus, isso faz com que você escale. Aí você cresce em conhecimento, você cresce tanto em graça, você cresce na espiritualidade, você cresce na comunidade, na família, assim, o crescimento é por todas as áreas. Sim. Agora eu quero ir para um campo diferente, porque a gente está falando aqui das pessoas que são chamadas para servir na obra, né? Sim. E você citou algo interessante da pessoa que motiva, né? Seria a pessoa que está liderando. Não é fácil liderar, é difícil liderar, e quando você está liderando na igreja, você quer salvar vidas. E a gente sabe que tem as barreiras das questões espirituais, onde o inimigo vai realmente nos perseguindo. Fala um pouco aí pra gente, Onésimo, da questão da oração e da resiliência no ministério, para quem está liderando, né? Oração é combustível, né? Eu falei que a comunhão é combustível, mas para ter comunhão tem que ter oração. O que é comunhão? Relacionamento. Comunhão é relacionamento. E o relacionamento, ele exige, pelo menos basicamente, de duas coisas. É um diálogo. É o primeiro. Só que esse primeiro, ele já transforma em duas vertentes, né? Uhum. Que o diálogo é você falar e ouvir, né? Uhum. E também ser ouvido, que daí vira uma terceira questão, mas tudo no mesmo combo. Sim. Então, quando você consegue ter esse relacionamento, e é a oração, falando com Deus, e ao mesmo tempo ouvindo Deus, e você ouve Deus através da Bíblia, não só, né? Mas você ouve Deus através da Bíblia. Porque tem gente que nunca pegou em Bíblia, e nunca fez coisa errada. Sim. Onde ele ouve? Como que ele ouve? Ele ouve alguma coisa para ele poder fazer certo, ou até mesmo fazer errado. Né? Então, precisa ter diálogo, precisa ter comunhão. Mas para ter esse diálogo, essa comunhão e relacionamento, ele precisa ter um motivo básico, que é simplesmente uma existência, a referência, onde é a referência dele? O porquê que ele quer viver? O porquê, a missão dele está baseado em quê? Porque existe, para ser líder, ele tem que ter missão, né? E se ele não tem missão, ou até tem uma missão, mas não reconhece que essa missão faz parte dele, né? Eu até queria fazer aqui uma pequena menção. A gente tem aquela ideia de missionário, né? Uhum. O missionário é o que faz a missão, né? A palavra está ali. Mas a grande verdade é que o missionário, ele produz missão. Uhum. Né? Se o funcionário ele desenvolve a função, o missionário produz, né, a missão. Então, ou seja, ele só não vai cumprir a dele. Ele vai fazer a dele, mas a dele também torna de muitos. Então, ele é exemplo. Então, essa palavra missionário é um cara que ele é visionário também, ele tem uma visão. Então, quando você é líder, e eu acho que, não tenho certeza, plena certeza que assim, você precisa existir e estar no lugar. Por exemplo, você como líder, para você ser líder, de repente, sem palavras, você é líder. Né? Sim, pelos seus atos. E às vezes você é um líder que você tem que falar muito, porque tem liderado que ele precisa ouvir você muito, senão ele não vai conseguir desenvolver. E aonde que entra o papel aí da resiliência? A resiliência é você ter persistência. Tudo que você
continua, luta, de novo e de novo, né? Eu tenho um testemunho assim maravilhoso que é da minha esposa que saiu da depressão, né? Isso é um outro momento, mas ali existiu uma situação onde eu cheguei para Deus, né? Não é nem o tema, mas eu falei para Deus o seguinte, falei, Deus, eu não aguento mais. O Senhor sempre tomou conta, sempre teve no controle, mas dá a impressão que eu não estou deixando realmente, eu estou pegando alguma coisa para mim. Isso é teu, Deus, me ajuda. Mas eu não desisti. Eu continuei orando várias vezes para o chão, enfim, muitas histórias aconteceram. E nós vencemos. Amém. Nós vencemos, né? Só voltando para esse assunto, Sim. Esse foi um dos momentos mais difíceis da sua vida? Muito difícil, muito difícil. E como é que foi essa fase aí? Olha, ao ponto de eu pedir para que Deus a levasse. Isso pode até ficar registrado, né? Para que Deus a levasse. E ela sabe disso. Né? Mas o Deus a levasse era tão alto a tensão e a tristeza do sofrimento. O seu sofrimento. Meu sofrimento, porque eu não queria que ela sofresse junto nem com dela, né? junto com dela. Né? Porque o dela ela não vivia, ela não sentia, ela não sabia disso. Né? E eu vivenciava isso o tempo todo. Eu tinha uma filhinha junto, a filha tinha seus 3, 4 anos. Ao ponto de um dia ela chegar e falar, pai, vamos ajoelhar e vamos orar, daqui a pouco a mamãe volta. Né? Então, assim, é comovente, é uma situação assim, de extrema profundidade, mas de grandeza. Né? Mas são nesses momentos difíceis, né? Difíceis. Que é onde parece que a gente tem um encontro maior com Deus. Um encontro maior com Deus. Porque as grandes histórias têm esses encontros. Tem, foi muito assim. Sabe quando você fala assim, Senhor, eu confio no Senhor, mas realmente agora estou confiando de verdade, é teu, aí você entrega, mas não é passando a bola para ele não, é falando assim, eu tentei, Deus, eu achei que eu conseguia, né? Mesmo estando contigo, mas isso não é meu, é o Senhor que vai resolver para mim, é o Senhor que consegue, é poderoso. Parecia que nessa situação toda que você viveu, na sua mente, Deus estava em silêncio e hoje você consegue perceber que mesmo ele estando em silêncio, ele estava trabalhando? Olha, o que você disse, eu vou ser bem sincero, teoricamente, e se a gente fosse registrar, eram exatamente essas palavras. Olhando o passado e olhando o hoje. Exatamente. Qualquer um quisesse fazer uma compilação, usaria suas palavras. Entendi. Agora, eu tinha uma coisa muito forte, sempre tive, que é essa questão da fé, confiança. E sabia mesmo do tempo de Deus. Sempre soube do tempo de Deus. Embora, por incrível que pareça, o Onésimo, ele é um camarada assim, tranquilo, e ele vive muito assim, pessoas ou influências talvez podem tentar mudar de opinião. Tentar fazer, não muda, né? Mas tentar fazer. Mas a confiança em Deus, ela permanece no coração mesmo em segredo. Porque existe algo assim que é Deus, somente Deus, em todos os aspectos, né? Desde confiança, desde como também o poder que ele tem e ele vai resolver. Né? Louvado seja Deus que ele deu uma vitória para você e para sua família, né? Louvado seja Deus por isso. Né? Mesmo, você falou que nos bastidores ali, eu vi bater um papo aqui, Sim. E você mencionou algo sobre a canela de fogo, né? Sim, você sim. não vai ser. Hoje você é adventista de sétimo dia. Dia. Mas você não foi adventista sempre. Não foi. Né? Não foi. Então, assim, você pode contar como é que foi essa transição que você fez? Foi bênção, foi bênção. Bom, eu nasci, minha família, né? Numa igreja pentecostal. E dessa igreja, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi cantar, né? Cantar não sei se eu aprendi até hoje, né? Mas a gente dá as arranhadas. Mas sabe sim. Dá as arranhadas. Tá sendo... Mas lá eu aprendi muita coisa sobre a Bíblia. E lá a gente viu coisas, por exemplo, assim, milagres, né? Extraordinários. Sim. Vi as coisas também que, humanamente falando, era teatro, né? Mas, ao mesmo tempo, o que perdurou, que fez sentido, foi a questão da fé. Sabe? A sinceridade de muitos, que até hoje ainda vivem, né? Mas o mais importante é o porquê eu saí, porquê eu continuei num outro ministério, numa outra crença, né? Numa outra igreja, numa outra denominação. Sim. As pessoas acreditam e falam muito de que toma cuidado com os sonhos, né? Que quando você dorme, você tem visão de você comer muito, né? Sim. Mas eu pedi para Deus que Deus mostrasse algo. No sonho. No sonho. E eu estou aqui para dizer que isso aconteceu.
Como é que foi essa né? fase? Esse Eu momento? estava perto do ano de 95, 96 ali, eu tinha contato com alguns irmãos adventistas. Se bem que o meu contato com os irmãos adventistas se deu por volta de 86, 87, né? E esse tempo todo eu fui conversando com os irmãos da igreja, recebendo estudo bíblico, e tomei a decisão do batismo ali em 96. Mas Você foi só bebendo não, da dentro da fonte. O fonte, tempo já todo desde ali, lá de já. trás. Teve uma coisa crucial que aconteceu na minha vida, e assim, tempo, nem sei se a gente tem para isso, mas o que aconteceu de maneira crucial foi o seguinte: eu trabalhava na construção civil, então eu fiz muita coisa nessa vida, né, de trabalho, assim, né? Desde vendedor de sorvete, vendedor de verdura, Olha né, trabalhei só, como que legal. corretor de imóveis, né? Você é Professor. brasileiro, Sou então. brasileiro, não desisto existe, não. não. Tá certo. E Lutador, né? nessa Lutador, batalhador, é demais, assim. E eu fui, nesse momento, lá para 96, eu conheci um casal, né? E esse casal, na verdade, várias pessoas, mas em especial esse casal, me deram a oportunidade, né? De fazer parte ali de clube Você lembra dos do nome gravadores. deles? Eu lembro de muitos nomes, né? Mas eu acho que talvez eu erre aqui. Mas eu lembro da Vanderleia, eu lembro do Gilmar, eu lembro do Samuel, que trabalhou, acho que, se eu não me engano, aposentou agora em Tatuí, né, na Casa Explicadora. Sim. Né? Legal, Vários nomes, vários legal, nomes. bacana. O Jacinto, meu padrinho, que me levou para a construção civil e depois para a igreja, né? Olha Foi só. estratégico, né? Foi. Foi benção, foi benção. E essa foi uma das Então, coisas, né? Trabalhei uma semana na construção, carregando ali carrinho de massa com esse corpo todo, esse chassi aqui, né? Mas aí Deus me deu aonde, na próxima semana eu fui trabalhar na administração e de lá fiquei legal. mais uns 2 anos, acabei saindo e fui trabalhar em outras coisas, né? Uhum. Trabalhei também nos Patrulheiros Campinas, né? Fui ali aquele office boy anteriormente, usei a farda, né? Trabalhei na CPFL, Então, né? então você deve estar na terceira carteira de trabalho, né? Ah, eu tô na segunda, Na segunda já? mas é porque eu tô há 10 anos no CAC, né? Ah, Senão sim. eu estaria com a terceira fácil. É um homem de muitas experiências, né? Fácil, É, fácil, com fácil. certeza. Mas foi isso, essa trajetória de confiar em Deus, de estar na igreja, de estar numa outra denominação e vir, Sim. Aham. né, conhecer muito o que é Bíblia, pedir resposta de Deus, voltar para casa e pegar a Bíblia e ler e confrontar, né? Mas então você, ao ponto que você estava conhecendo, tendo esse contato com o pessoal da Igreja Adventista, no caso, onde você começou a beber mais dessa fonte, né, sobre um estudo mais aprofundado, né, Sim. da Palavra de Deus, foi isso o que te levou mais Foi. para Foi isso. você fazer uma mudança de igreja, assim, no caso? Sim, foi, mas antes de você falar de beber da fonte, eu também bebia de uma outra fonte, né? Bebia de quase cair, né? Entendeu? Assim, Trocadilho. Entendi. Você já tinha já eu a tinha, fonte americana, né? eu tinha saído, eu tinha feito Eu os não estudos esqueci, bíblicos, não. mas eu dei uma saída da igreja. Então, jovem, né? Tá, você... Eu andei por caminhos tortuosos ali. E daí eu cheguei ao ponto de fazer, inclusive é um objetivo, oração. Uma vez eu fiz uma oração, eu cheguei em casa muito ruim, muito mal. Isso me ajudou a ser adventista, tomar a decisão de ser um cristão, né, de verdade. E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa muito mal, tinha bebido bastante, né, calça molhada, entenda aí nas entrelinhas, Sim. né, tinha vomitado em ônibus, pessoal visto, né? Alguns sabiam que no passado tinha sido cristão na igreja da minha mãe. Eu estudei com um rapaz que era aluno comigo ali no 7º ano e o tempo passou e ele descobriu em uma conversa, e lá no ônibus ele estava, eu já tinha saído da escola, já tinha me formado e tal, e ele lá falou, Onésimo, você não era crente e tal, mas aí eu nem lembrava que eu tinha contado essa história para ele e eu já não tinha tomado decisão. Chego em casa, minha mãe lá ajoelhada, orando. Aí não dá. Aí, ser humano normal, que tá. E outra, eu saía e bebi, fazia minhas coisas, mas eu falava, Deus, eu não quero fazer isso, me ajuda. Aquele momento da oração, que você viu sua mãe de Eu vi, joelhos, te não, derrubou. parou, acabou. Ali acabou. Porque eu ia para as coisas erradas, entendam? Aham. Eu ia para as coisas erradas e eu pedia para Deus me ajudar, para Deus me proteger, porque eu não queria fazer aquilo. Só que eu queria, né? Porque se eu pensasse um pouquinho, eu não queria. Mas aí teve a crucial. Porque na verdade você falou assim, eu não queria, mas queria. Entendeu? Porque assim, carnalmente, a gente quer. É. O pecado para a nossa carne, para nossos prazeres mentais e carnal, é muito bom. Mas para a mente que tem uma conexão com Deus, isso é horrível. É uma luta, era um conflito. E é uma luta, né? A batalha é aqui, né, Antônio? Sim, sim. E só fazendo um parênteses aí, bem importante, qual conselho você dá para os jovens aí que estão enfrentando essa fase aí de... Eu vou mais fundo. Eu tenho que ser objetivo, mas eu vou mais fundo. Pode mais fundo. O problema da humanidade, e vou dizer aí para os meus amigos, meus irmãos da minha igreja, né, é
quebra dos mandamentos. Quebra dos mandamentos, não tem conversa. Exato. E vou dizer mais. Existe um mandamento, nós cristãos que acreditamos no advento de Cristo, que acreditamos no selo, no selamento de Deus, né? Nós acreditamos na guarda do sábado, mas nós também entendemos que existe um mandamento, e esse mandamento, se o mandamento do sábado foi esquecido, é um mandamento que foi passado por cima. E hoje, ele é pressionado. É o 5º mandamento. Honra pai e mãe. Pai e mãe. E se a humanidade entender Verdade. isso, honrar o pai e mãe, o que nós temos no mundo hoje, inclusive com a queda, o declínio dos jovens, não acontece. Respeite e obedeça ao pai e tua mãe. E se ele não está vivo, se ela não está viva, existe alguém que é o representante dele. Sabe quem? O pai e a mãe do outro. Ele é o representante. Né? O teu professor é teu pai e tua mãe. E se o jovem obedece e respeita, ele só quer o bem teu. Você consegue chegar, né? O teu diretor, teu coordenador, teu orientador pedagógico, ele é o teu pai e a tua mãe. Ele talvez não tenha idade, ele talvez não tenha filhos, mas ele tem o compromisso que o teu pai e a tua mãe confia nele, e ele precisa disso. Esse é o respeito, Sim. a dica. Maravilha. Porque assim, sabe que a minha esposa, ela estuda pedagogia, Sim, né? legal. E ela me fala que assim, olha, os professores são o braço direito dos pais. Sim. Porque o pai e mãe é a educação dos filhos, o aprendizado e tudo mais, é o espelho. Mas o professor, né, ele trabalha na questão da vigilância dos filhos, porque eles são os olhos dos pais. Sim, longe de certeza, casa. Né? certeza. Porque, por exemplo, você vê o que os seus alunos fazem na sala de aula, Sim. comportamentos, palavras, né, condutas, que talvez lá na casa deles eles não fazem, por questão da vigilância do pai, entendeu? Aí cabe você como professor e os professores, né? E agora eu digo para os professores que vocês estão me ouvindo, vocês são o braço direito dos pais. Eu tenho um filho de 3 anos, o Brian, e às vezes eu vou na escola, às vezes não, todos os dias eu vou buscar ele na escola. E aí às vezes eu converso com a professora, minha esposa também conversa com ela, e a gente vê o cuidado que eles têm, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Agora, professor e pai tem que andar junto. Andar junto. Mas me parece que na atualidade poucos pais têm essa visão, né? Parece que isso é mais terceirizado em cima dos professores, né? E às vezes tem pai que vai e ainda briga com o professor. O que a gente vê, eu vejo, eu sou pai também, né? Tenho uma filha adolescente, 15 anos, a Bárbara, né? É fantástica. 15 anos? 15 anos. Faz 16 em junho. A Bárbara é bárbara, é fantástica. Já fez o curso lá no americano? Ela não fez. A Bárbara faz outro segmento aí, mas a Bárbara é demais. E assim, o que a gente vê é uma transferência, tá? De uma transferência. E essa transferência, um transfere para o outro, e a hora que chega no professor, ele não pode transferir. E aí ele assume uma carga que é a dele, e mais a do pai e da mãe. E essa é uma briga, na verdade não é briga, é um conflito que o professor resolve sozinho. Graças a Deus, ele resolve com Deus. E Deus está com ele. Né? É a profissão que é a origem de todas as outras, né? Porque não existe profissão sem professor. Não tem, alguém tem que ensinar. Alguém né? tem que fazer essa E o parte. professor, ele chega a aceitar, né? A aceitar o desafio, que inclusive está em um dos livros, uma escritora famosa, né? Ellen White, escritora americana, ela fala no livro Educação sobre a educação mais elevada. Ela fala que o ser precisa ter na sua mente finita uma conexão com a mente infinita e fazer uma relação com ela de modo que as duas mentes se fundam, né, estejam interligadas, e aí o pensamento de Deus para a humanidade, para o filho, para o estudante, para o aluno, é o mesmo pensamento do professor. O professor representa Deus na Terra. E há de se entender que existe e exista uma responsabilidade do professor em transferir os conhecimentos, né? Inclusive postura, inclusive acadêmica, pedagógica, mas acima de tudo moral. E essa conexão, na verdade, essa conexão, né? Porque a transferência, do modo geral, se dá no momento que esse aluno, esse estudante, aí vale para todos, né? Todas as esferas, né? Desde o maternal até o pós-doc, né? Vamos usar todo o nosso aparato aí, até por quê? Porque essa mensagem, né? Este
princípio, estes valores, eles precisam ser passados à humanidade para que a gente tenha condição de termos mais representantes de Deus na Terra. Né? Esses valores são valores que a gente consegue enxergar na mídia que parece que são quebrados, né? Esses valores, né? Deus, família, né? Porque se a família está bem estruturada, você vai ter um aluno na sua sala de aula que você consegue trabalhar com ele de uma maneira mais fácil, né? Para educar, para fazer com que ele seja um cidadão do bem lá no futuro, né? A gente tem, na verdade, Antônio, algumas classes hierárquicas que a gente precisa entender, né? E para poder trazer uma mensagem positiva. Sim. E essas classes, elas podem ser divididas assim, ó. Pais, professores, e aí o mais elevado, Deus. Então, o respeito, ele precisa ser na mesma medida entre pais e professores. Mas quando se trata de Deus, ele é o dono do respeito. Então, o respeito que se deve a ele, não dá nem para duvidar ou questionar. É simplesmente devolver. Só que como que você vai devolver algo que você não tem? E aí há uma confusão muito grande. Os filhos não respeitam o professor. Não estou dizendo todos, mas existe uma... Eu estou dizendo nos casos que existem, né? Os filhos não conseguem respeitar o professor porque o professor não é o pai dele. O filho não consegue entender o pai ensinando algo porque quem tem que ensinar é o professor. Então, vem aí uma série de coisas, né? E vem a desculpa nas muletas, né? Pandemia, mas já faz bastante tempo que a pandemia foi embora. Já, Né? Mas ficaram as sequelas, mas ainda existe as muletas, né? E aí fica uma troca de conflitos e não se resolve. Mas uma coisa eu digo para finalizar pelo menos essa pergunta, assim, ó. Se todos atentarem a uma coisa chamada manual da vida, que é nada mais que a palavra do Senhor, a Bíblia, é claro que eu não vou deixar ninguém desempregado, nem quero colocar professores em choque, né? Mas, ó, psicólogo, psiquiatra e tudo que você imaginar aí será menos visitado, e quando visitado é mais para aconselhamento mesmo do que psicotrópicos e medicamentos, tá? Porque as pessoas seguem e servem a Deus. Maravilha. Né? Eles mesmos dão esses conselhos. Legal. Ou seja, haverá mais equilíbrio entre o racional e o emocional. Exatamente, Né? haverá. Muito bem. Exatamente. Onésimo, vamos falar um pouco agora sobre o tema central aqui do nosso bate-papo. Sim. Durante todo esse trajeto da sua vida que você teve desde a infância até os dias atuais, né? Você já contou um pouco do seu período o período mais difícil que você passou, você deu uma pincelada por cima e Deus te deu a vitória, né? Graças a Ele, né? Mas, Onésimo, com o fato de você, desde a infância, ter um interesse bíblico, até o momento em que você andou por caminhos subterfúgios, né? Ali desconhecidos para a luz, né? Mas, enfim, e onde você está hoje, nesse período, qual foi o momento da sua vida onde você olhou assim no espelho, o espelho que eu falo é para dentro de você, assim, e pensou assim: hoje eu sou uma pessoa realmente transformada em Cristo Jesus? Olha, eu parando assim no foco, tem momentos vários, porque assim, né, tem vários momentos. Mas quando você tem uma filha, você é um filho, você se sente realizado. Porque tudo que você fez na vida, se foi bom, valeu a pena. Se não foi bom, você pelo menos tentou fazer valer a pena. Sim. E quando você tem um filho, você ora, por exemplo, por um filho que está doente. Minha filha passou por aquela fase do H1N1, por exemplo. Eu tive que usar máscara para poder isso, bem antes da pandemia. Tive que ir lá na maternidade, buscar o Tamiflu, né? Que era escasso. Hoje virou. Né? Mas na época não tinha. E eu tive que ir lá. Buscar e orar. Deus, minha filha, que é a que eu tenho. Sara, cura, milagre. Sim. Eu preciso, me ajuda. Então você vê, poxa, eu posso orar e Deus me ouve. Né? Claro que Ele ouve todos os dias, né? Você está vivo, já é. A nossa do rei já falava, né? Tu és tão bom, pois recebo antes de pedir. Né? Então é isso mesmo. Então o que eu vejo hoje nada mais é do que ter uma plena confiança, tudo que a gente pede, e mesmo que a gente não pede,
Deus responde. Então, esse é o ponto. Hoje eu olho para mim e falo, nossa, eu posso pedir. E se não tiver bom, pode ser que não seja nenhum momento. Inclusive, pode ficar daquele jeito. Porque, acima de tudo, Deus está vendo. Pode ter certeza. Se eu estou sentindo, se eu estou vendo, Deus não só está vendo, como ele já viu muito antes. Então, o momento que você se vê uma pessoa realmente transformada é o fato da sua questão da fé. A fé. Da A fé. fé, Onde pra você mim, viu que a fé sua, ela se tornou um bem maior. ela funciona. Se alguém falar, eu não tenho fé, não, você tem. Onde você confiou literalmente. literalmente e você viu ali as providências divinas. Tenho muitas coisas, muitos assim, relatos, né? Mas assim, esse é um forte, Tenho de um outro amigo também uma situação que a gente orou, uma outra denominação. A gente chegou na casa, foi visitar com um líder jovem na época também, o William Scarelli, quero mencionar aqui. Opa, conheço. O William Amigo Scarelli. meu ainda Feríssimo, hoje. feríssimo. Falando nisso, um abraço, William. Feríssimo, William. Grande advogado, viu? Opa, dos Muito melhores, bom. hein? Dos Melhores, Menino excelente. Já me ajudou já. E ele foi comigo fazer a visita para o João, nosso amigo líder desbravador. João Eduardo. Claro. João Eduardo. A gente chamava ele de João Negão na época. João Negão. Muito gente boa. Ele era meu vizinho, agora eu mudei, mas era vizinho da minha mãe ali. É. Ele passou por um momento de saúde bem delicado, né? Muito delicado. Bem delicado. Agora ele está tratando e tudo, né? Andando devagarzinho, tudo, menino do vôlei e tal. Lideraço de desbravador, né? Não, o João, Campeão, na época do Valentes de Davi. Assustava os demais clubes. Sim, ele chegava assim, o pessoal, ele tinha assim, uma coordenação com o clube dele forte, que era né? Uma fantástico. liderança muito grande, forte. né? Eu lembro da época em que ele desenvolveu esse trabalho, Sim. dos bravadores. E assim, E nisso, João, um abraço pra você, né? Saudade aí, faz anos que eu não te vejo. E o William também, viu, William William? também. Eu sei Scarelli. que dessa oração para o João foi bem assim. Ele estava na UTI, nos primeiros momentos dele. Ele estava lá, a mãe dele de uma outra denominação, dessas denominações que não permite que a gente ore, se não conversar com o ancião, se ele autorizar, ou de repente se o ancião não souber. E a gente foi na casa e a gente foi ler uma passagem. E eu não tenho o hábito de abrir, vamos ler aqui, não. A gente programa, a gente lê, estuda, pede a Deus, faz o contexto, tudo. E nesse dia eu peguei a Bíblia e falei, não, vamos abrir aqui, né, fazer a prática muito parecida com a denominação. Eu lembro que eu abri a Bíblia, falei, nós vamos fazer uma leitura. A senhora permite que a gente faça uma leitura bíblica, uma oração? Eu falei, claro, que são amigos do João, ela é falecida já, né? Dona Maria de Lourdes, falecida. Né? E aí a gente abriu a Bíblia e a gente leu aquela passagem que fala do filho da viúva, né? E o moço reviveu. Um dia depois, o João estava em casa. Amém. Benção, Glória né? a Deus, Benção, é um hein? milagre, eu arrepio, é coisa de Deus. Não tem por que falar que não. Né? Tem mais alguma história que você queira contar sobre eu tenho uma de oração. de oração? De oração eu tenho uma, porque eu estou aqui. É o motivo de estar aqui. Por favor, pode contar. Essa aí é a top aqui, a convite do meu amigo Antoniel. Essa foi o seguinte, eu sei que tem que otimizar, né? Mas eu vou tentar ali sintetizar. Eu frequentei a igreja do Jardim Aeroporto por muitos anos. Na igreja, inclusive, eu conheci essa figura aqui. E foi lá também que eu te conheci. É, eu frequentei, não frequentei lá, mas chegou um momento ou outro ali. O João, o Liscarelli, o Rio do Carmo. Daquela época ali, né? O Alan, lembra do Alan? Lembro do Alan, Uma Mariano. geração bem forte. Mariano, pessoal Alan, forte. até hoje é lá, meu amigo aí. Alan tá por aí, fazendo por aí. vários e tal, né? Design e tal. Um abraço aí pro Alan Mariano. Falei com ele no ano. Falar em Alan, não sei se você sabe, né? Até o motivo pra gente estar orando, né? Sim. A esposa dele, a Laodiceia. Sim, Laodiceia. Ela está enferma, né? Está passando uma fase de câncer, né? né? Do Paraná. Ela está no Paraná lá, então assim, você que está aí, né? E a gente Ore, também, né? vamos continuar orando por ela. Eu Laodiceia. tenho conversado com ela, ela tem melhorado. Que né? bom. Mas as orações a Deus, elas são muito bem-vindas, né? Vamos orar sim. E então, né? No Jardim Aeroporto eu passei por algumas reformas lá naquela igreja. Reformas ali estruturais mesmo. Sim. Uma igreja já de um bom tempo, né? Eu sou membro há 28 anos. Nossa. Eu saí um ano e voltei, mas assim, desde 96 são 28 anos. É um tempinho bom, né? Dá para falar um pouquinho sobre a igreja, sobre alguns membros ali, né? Conhece Pequenos um pouco grupos, a base, né? Alguns pastores que passaram, a gente conhece um pouquinho. E aí, amigos, eu sei que em um dos dias, na sexta-feira à noite que eu fui fazendo um ensaio com o grupo, eu olhei para a minha igreja e eu percebi que tinha alguns lugares assim, que tinha alguns buraquinhos ali na parede, algumas tintas ali que tinha que descascar com a espátula. E eu falei, poxa vida, 28 anos nessa igreja e eu não consigo arrumar um tempo para vir fazer isso. Né? Eu não sou um exímio pintor, mas eu fiz muitos trabalhos de pintura na escola, no colégio. Trabalhei em Interlagos lá nas minhas férias, pintando lá algumas salas.
Então a gente tem uma experiência, a gente sabe que tem que ali usar uma massa corrida, detalhe. Então eu decidi naquela noite ajudar a minha igreja. Eu estava em férias e eu ia voltar uma semana depois para o trabalho. Voltar para cumprir ali meu cargo de monitor no Colégio Adventista de Campinas. E a gente ora todo dia. A gente pede a Deus, Senhor, eu preciso crescer profissionalmente, eu tenho estudado, me ajuda. Às vezes a gente ora mais rápido, às vezes ora mais demorado, às vezes chora aos pés do Senhor, às vezes só fica um pouco triste aos pés do Senhor, mas ora, não desiste. Sim. Né? E o tempo passou e eu fui fazer aquele trabalho. O meu vice-diretor, um abraço para ele, o Diego, né? Grande jovem, né? Gente boa, me ajudou muito e continua ajudando, ali, né, professor Diego, me chamou, ligou para mim, né? Ele ligava não com muita frequência, mandava ali o zap, mas ele ligou nesse dia, perguntou se eu estava bem, como é que estava, e se eu estava pronto para voltar. Eu sempre fui aquele camarada que dá aquela volta, mas naquele dia eu fui taxativo, falei, não tô, rapaz, eu preciso de mais um dia de férias, não estou pronto. Ele falou, mas estamos precisando de você. Eu falei, não, mas está precisando, então bora lá, se está precisando, vamos. E eu tinha voltado de Interlagos e estava ali dois dias em casa. E eu tinha ido um dia depois do meu aniversário para Interlagos. Então fiquei praticamente minhas férias lá, trabalhando. E eu tinha mais uma semana e meia. E nessa semana eu vim, na metade da outra semana eu ia voltar para a escola. Mas eu tinha acertado com a igreja que eu iria ajudá-los lá. E quando eu cheguei na igreja, os irmãos queriam fazer uma pintura que não era muito recomendada. Eles iriam passar tinta ali, havia um evangelismo, iria haver evangelismo e não ia ficar um acabamento top. E aí eu falei, não, gente, a gente tem que tirar isso aqui, tem que talvez até passar uma lixadeira, né, com a máquina para poder fazer um serviço legal, massa corrida e pintar. Né? Certo. Ah, mas é isso, tal, saudoso Modesto, né, falecido, aí, pouco tempo cantava no nosso grupo também. E aí ele líder ali e tal, e decidiram, falando com o pastor, vamos fazer. Só que eu tinha que voltar para trabalhar, lá na escola. E eu decidi ficar na igreja. Então o que eu decidi? Trabalhei domingo, o dia inteiro na igreja, até, não teve culto aquele dia, até 9, 10 horas da noite. Né? E na segunda programei para ir para a escola. Fui na escola, só que quando eu cheguei na escola, gente, o que eu fiz foi pintar um barrado de uma parede, e depois em cima a tinta também não ficou muito boa, acabou mudando, porque não era uma tinta, né? Que eles preferiram mudar para dar um colorido diferente. Escute a benção aí. E daí eu falei com o Diego, professor, eu preciso, na terça-feira eu não consigo voltar aqui, porque eu combinei com a igreja, como eu estava de férias e ia voltar na quarta, eu combinei com a igreja de estar lá, e eu preciso ajudar na igreja. Fui na igreja na terça-feira, e fui ali, pintei, a Dani me levou ao almoço, aquela coisa toda, e eu fui com o pastor ajudou, o diácono ali, o pessoal de mais idade, então tivemos uma equipe de umas 6 pessoas, né? Exato. E fomos e terminamos, amigo, eu combinei de ir embora 9h30, aí 9h25, a esposa ligou, falou, você não vai vir e tal, né? Porque amanhã você tem que trabalhar, talvez você vai estar cansado. E realmente foi um trabalho pesado, em pé, a gente estava descansando, né? Eu trabalhei lá em Interlagos também, né? Sim. E daí eu falei, tá bom, vou. Mas aí, espera um pouquinho que o pastor está fazendo, tinha uma janela, e ficou realmente um batentezinho de uma janelinha para terminar, uma face. E eu, 9h35, fui embora. Porque ela ligou de novo, fui embora. Quando eu desci a rua, fui para casa a pé, né? Então, quando eu desci a rua, andei ali mais ou menos uns 300, 400 metros, 9h35, saí da igreja, 9h45, mais ou menos, 10 minutos, 46 ali, vai eu subindo a ladeira da escola onde eu estudava, lá nos meus anos primários, e fazendo uma oração. Aquela oração foi a mesma oração que eu fiz quando eu trabalhei no aeroporto de Viracopos, quando a gente mencionou alguma coisa aqui no bastidor também. Sim. E lá, a oração era o seguinte, eu trabalhava naquela PTA, né? Aquela máquina que releva você, e ali você colocava os vidros dos gates, levava para os blocos, uma altura considerável ali, e a parafusadeira fazia o resto do serviço. Certo. E eu trabalhava ali no container, e o aeroporto é longe um local do outro. E eu estava numa situação de tempo de chuva e usava aquele coturno, né, bico de aço. Então pensa,
O pé com barro era muito mais pesado do que a própria pessoa aqui, né? Eu andava ali para lá e para cá com aquilo ali, eu falei, Senhor Deus, e eu fui pro container, eu ia buscar ferramentas, gastava meia hora para ir, porque é longe. Fazer a E musculação gastava, nas pernas, então. então, e mais meia hora para voltar. Aí uma dessas idas e vindas, eu deixei o container aberto e eu vi uma situação. Vocês conhecem aqueles holofotes de aeroporto? Eles são Sei, grandes, né? são grandes. Eles são grandes ali, ele tem um diâmetro ali de metros. Chega a ter quase 3 metros ou mais de distância, né? E de repente eu vi um barulho do container chacoalhando, 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 e eu olhei para cima, era um daqueles. E tinha um pessoal embaixo. Aquele pessoal viu que balançou saindo, dispersou e aquilo caiu. Né? E ia cair em cima deles, muito pesado. Eu olhei aquilo, e chuva, e barro, e o pé, eu entrei para dentro do container, deixei a porta, falei, Deus, Quero viver uma experiência nova. eu não quero estar aqui, Deus. Deus, eu sou professor, eu já dei aula no Estado. Me leva para lá de volta. Eu não estou menosprezando os amigos aqui. Eu estou bem, eu gosto do ambiente. Mas não é meu trabalho, Deus. Foi cogitado até da gente ir com uma equipe para Portugal, né? A pessoa ir trabalhar internacional seria legal, mas é família, tem toda uma situação. Eu falei, não, mas Deus, eu preciso dar aula, eu tenho que estar com gente, tem que estar com aluno, é o que eu sei fazer. Não é o que eu quero, né? Não é o que eu quero, Deus. Eu sei que o Senhor sabe que é melhor para mim, mas o que eu quero é isso. Uma semana, eu estava na sala de aula. Olha, glória a Deus. Tinha né? documentos, fui tirar xerox, esqueci meus documentos, perdi numa loja. O rapaz da loja pegou a moto, foi na diretoria de ensino. Lá tinha mais de 600 professores. Nossa. Ele me achou lá. Ele me entregou. E eu comecei a trabalhar naquela próxima semana. Amém. Essa oração é a oração que eu fiz ali, 9h45, 9h46 da noite, indo para minha casa. Bati o portão da minha casa, 10 da noite. Entrei, fui tomar banho, a Dani tinha preparado a comida, a janta, né? Minha esposa, Daniela, né? O amor da minha vida, né? Ó, E aí eu, quer mandar um beijo pra ela? daqui a pouco eu mando ali, né? Beijo, né? Pra Dani, meu amor, né? E assim, preparou, eu falei, não, espera um pouquinho que eu vou tomar banho ali e tal. E na minha oração que eu subi, só complementando, eu disse assim, Senhor, eu preciso ouvir da boca do meu diretor, professor Cleiton Costa, as seguintes palavras. Gomes, que eu sou o Gomes lá, né? Gomes, a partir de hoje, você não faz mais parte do quadro de funcionários aqui do colégio como monitor. A partir de hoje, você é professor. 9h46 da noite. 10 horas, 3 para as 10 se eu errar, né? Que nem o Ibope, 5 para mais, 5 para menos. Se eu errar, fechei o portão, entrei. A Dani, como eu disse, preparou ali o alimento. Sim. Eu vou colocar a toalha para ir para o banheiro. O telefone toca. Cleiton Costa, professor. E eu coloco alguns nomes, eu coloco uma frase, né? Uhum. Cleiton Costa, diretor, chefe e tal. Aí eu coloquei ali, apareceu, eu não falei, não, mas o professor vai falar comigo? Professor, diretor, eu vou falar com ele, claro. Entendi? Oi, professor, muito boa noite. Gomes, tudo bem? Como é que você está? Perdão pelo horário. Falei, não, professor, eu acabei de vir da igreja, ainda vou tomar banho, comer e depois me recolher. Fica à vontade. Não, Gomes, mas é uma causa nobre. Amanhã você sabe que nós retomamos o nosso curso. Eu falei, não, tudo bem, eu sei, né? E ali, eu tinha orado, mas estava descrente. Na verdade, o meu foco não era o que o professor ia falar, olha, é ele e tal, e brincar com ele, não brinca, dessas coisas você não brinca. É Não. verdade. E eu tinha orado. Mas a ideia era que ele me falasse do que tinha que acontecer. Eu falei, então, Gomes, amanhã você vai vir aí então com o uniforme, né, tal, novo que a gente, né, trouxe, que é a camisa azul e tal, né, normal, praxe. Eu já Sim. sabia, Uhum. né? Aí ele falou para mim assim, ô Gomes, você lembra das nossas conversas, dos seus históricos, dos seus diplomas, né, dos seus certificados que você tem apresentado? Eu lembrava, e ainda descrente, eu falava, poxa, mas todo ano tem os prontuários, ele está só me lembrando para eu levar. Você não tava nem aí pelo Não, o pedido que você fez fiz pra Deus eu fiz um anteriormente. pedido para Deus. Mas todos os pedidos que eu faço para Deus, vai, e Antoniel, é assim, ó. E a lenda também, vou falar com a lenda aqui. A gente pega esse pedido e joga no colo de Deus. Sim. E eu jogo no colo de Deus confiando mesmo. Eu sei que no momento ele vai. Ou não vai, mas vai ser o melhor. Isso é entrega. Isso era entrega. A minha entrega é assim Exatamente. todas as vezes. Só que essa entrega, eu sabia que ia dar resultado. Mas eu não sabia que ia ser como foi. Já. E o diretor disse as seguintes palavras: Gomes, aqueles certificados lá, me emociona, né? Aqueles certificados que eu conversei com você, você precisa reunir eles. Eu falei, claro, prontuário, vou levar para o prontuário, vai deixar lá, eu vou atualizar. Porque
A professora Leia, que está aqui do meu lado, ela precisa contratar um novo professor de cultura maker. Que diferença tem as palavras que eu pedi para Deus como aqueles falou? Nenhuma. Nenhuma, né? Só mudou a versão, né? Uma é Sim. revista atualizada e a outra é corrigida. Né? Isso é milagre, é bênção. Mudou minha vida, mudou minha história, estou muito feliz, tenho gratidão enorme no coração. É um desafio muito grande lecionar ali, aprender a cada dia, mas é o que eu quero para a minha vida. Então, o que eu peço é que Deus me capacite. E a gratidão, essa foi a última façanha nas orações, né? Cara, Tem mais, né? Que Mas maravilha. bênção Que total. maravilha. É a que manifestação bênção, do né? poder de Poder de Deus. Deus, Né? poder de Deus. E é o poder de Deus através da sua confiança nele. Confiança em né? Deus, confiança em Deus. Mas, Antonião, você tem sonhos? Ah, sim. Tem sonhos. Tem. O Onésimo já adquiriu um dos sonhos que ele tinha, né, Onésimo? De ser professor, né? Sim, Era um sonho. era um sonho. Foi realizado. Foi realizado. Tem mais sonhos? Qual é um Sempre sonho que tem. você tem, Onésimo? Sempre tem, né? Conta um sonho pra gente aí. Bom, eu acho que eu tenho vários, inúmeros, mas eu não tenho sonhos muito altos, não. Por exemplo, sonhos materiais, eu não tenho muitos, né? Por exemplo, hoje não tenho casa própria, né? É um sonho. Né? A minha filha é formada, está no 9º ano, né? Tem um monte de coisas para acontecer, materiais, né? A viagem de formatura, né? Enfim, muitos sonhos, né? A esposa, a saúde da esposa perfeita, né? Tenho sonhos pelos meus amigos, a Laodiceia, por exemplo, é minha amiga, né? O Alan é parceiro, né? De longa data, né? Tem por todos, pelo podcast, né? A gente fica feliz em ver um amigo muitos anos, e melhor, né? Com outro amigo também, melhor, né? Mas assim, eu vou ser bem sincero, franco e direto com vocês. Um sonho que eu tenho é a realização da salvação na minha família. Amém. Esse é meu sonho. Amém. O material, eu acho que ele vem. E quando você tem essa alegria de todo dia colocar a família na mão de Deus e agradecer pelo... Por exemplo, amanhã, 4:30 da manhã, eu estou de pé. E se a gente fosse aqui até às 3 da manhã, eu iria. Por quê? Eu ia agradecer a Deus, estar falando com vocês, e, enfim, com um amigo de telespectador que está ouvindo, que vai ouvir mais vezes. É a bendita paz, é ter essa paz. É saber que se vai procurar e onde você vai encontrar. É ter essa... Onésimo, eu vejo muita gratidão nas suas palavras para com Deus, né? Foi aquilo que a gente falou bem no comecinho, né? Se você for grato pelo que Deus faz na sua vida, você vai receber muito mais. E deixar um recado aí também para os nossos amigos. Talvez hoje você esteja reclamando demais, para com isso, né? Vamos começar a agradecer, né? Ter mais gratidão com Deus. Quanto mais grato você for, certamente coisas boas virão na tua vida, né? Com certeza. Então, parabéns, viu, Onésimo? Também. Por você ser uma pessoa assim tão grata a Deus. Tem né? algumas pessoas que falam, eu tive brigando com Deus, eu vou brigar com Deus. Amigo, você não tem condição de fazer nada com Deus. Muito menos de pedir, que é o mais fácil e o mais viável que você deveria. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Verdade. A grande verdade é que a gente, em silêncio, é melhor do que a gente abrir a boca para certas coisas. Porque Deus sabe o momento, né? O segredo da nossa oração não é para Deus saber o que está no nosso coração. Alguns até falam isso, não é. Deus sabe. O segredo da nossa oração, sabe o que é? É para os mundos entenderem qual é a melhor e a maior vontade de Deus. E é o que está registrado na Bíblia. Sim. É que ninguém se perca. Todos sejam salvos. Além da gratidão que ele vem nas suas palavras, eu vejo muita sabedoria e convicção também nas suas palavras. Amém. Né? E dentro disso, Onésimo, já para a gente estar indo para a parte final do nosso bate-papo aqui, Sim. eu gostaria que você olhasse para sua câmera e ali abre o teu coração, abre o teu entendimento, abre a tua gratidão e fala para aquela pessoa por que ela precisa aceitar Jesus e por que ela tem que fazer isso rápido. Caro amigo, cara amiga, aceitar Jesus é a coisa mais assertiva que você faz. Por quê? Primeiro que ele já aceita você como você é. E você não precisa questionar quem é Deus, né?
Deus apenas faz uma coisa por você, ama você, do jeito que você é. E aceite o quanto antes, porque você vai ter a chance de poder fazer com que outras pessoas, através de você, aceitem também. Então, que Deus abençoe a sua vida. Você assistindo já está sendo abençoado. Que Deus continue fazendo com que você tenha condições de refletir sobre isso. E assim você vai ter condição também de levar outras pessoas a Jesus. Um abraço. Muito bem, Onésio. Olha, queria agradecer pela tua presença aqui. Bem. Foi fantástico o bate-papo aqui. Só o fato de eu, igual eu falei no começo, né? De eu ver você aqui super bem, uma pessoa assim espiritualmente, pessoalmente assim, muito simpático, muito cordial. E, cara, olha pra câmera de novo ali, cara, manda um abraço pra quem você quiser e no final você deixa seu Instagram. Se quiser pegar a colinha aí que você deixou também. Não, bacana, vou mandar sim. Bom, vou mandar um abraço aí para esposa, beijo, né? Para filha, Bárbara, para alguns amigos especiais, os amigos do grupo Encantos, que é o grupo que eu faço parte, né? Estamos ali com queridos ali, né? Todos os componentes. Não vou citar o nome de vocês, então vocês sabem quem vocês são, porque senão eu vou errar e vou esquecer algum. Mas eu quero mandar, acima de tudo, um abraço também para o Colégio Adventista, tá? Lembrando, o meu Instagram, ele é pouco visitado, mas você vai começar a visitar, ele vai bombar, né? Então é o Onésimo_Oliveira. E lá você vai ter também ali o jeito de mandar mensagem para o Encantos. Um grande abraço para você, fica com Deus. É isso aí, Onésio. Você vai bombar agora o Instagram dele, não vai, Toriel? Vai. E ali você. Olha, Onésio, já que o seu. Eu acredito que Deus vai fazer o seu Instagram bombar. E aí vai ser mais uma oportunidade para você pregar o Evangelho. Amém. Né? Através da mídia, né? Que é muito importante. Eu quero agradecer você, meu amigo, por ter aceitado o convite, né, de estar aqui conosco. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar contigo. Que Missão. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Te abençoe no ministério, abençoe a tua vida profissional. Amém. E você seja um homem agraciado pelo poder do Espírito Santo. Esse é o meu Amém. desejo. Eu tenho uma plena certeza que você já é agraciado pelo Espírito Santo, mas que ele derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida e que que o Espírito Santo venha te batizar cada vez mais. Amém. Eu agradeço também o convite à missão, né? E virei quantas vezes for necessário. Vai ser privilégio, vai ser bênção. Onésimo, aqui eu vou fazer que eu vou te colocar agora já numa agenda, hein? Vamos aí. Eu tenho um amigo que eu pretendo convidar ele, né? É o Olavo. Esqueci de você não, Olavo, tá? Você vai vir aqui, meu amigo. E ele trabalha nessa área que você dá aula, né? Sim. Na área de programação, né? E ele é um cara muito inteligente, é um cara assim espetacular, né? E ainda é o meu mentor, porque eu estudo essa área, né? Faço o curso na área de análise, de desenvolvimento de sistemas. E você topa vir aqui bater um papo sobre esse assunto aí da IA, tecnologia, Posso vir, essa questão aí de programação? Posso vir, claro. Pode é um vir? privilégio. Depois do bastidor te falo aí algo como é, né? Sim. E daí eu falo que, na verdade, o que vai realmente protagonizar aí vai ser o Olavo, que ele é o programador, né? Eu leciono para a meninada para colocá-las à frente desse serviço, dessas vontades, né? Mas vai ser um ping-pong bem legal, vai ser bom. Vai ser bom, vai ser de grande importância para convidar a juventude para molecada. assistir aí, vou falar pro pessoal da escola lá também. Com Vai ser certeza. bênção, tá? Vai ser bênção. Então, Bom. A gente tá vem registrado aí. Vai ser bênção. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, tá? Por você ter acompanhado a gente até aqui, tá? E eu ia falar pro Lenda, mas a gente tem que arrumar um outro microfone pro Lenda, né, Lenda? Ó, você que tá aí, quiser doar um microfone, a gente aceita, tá? Estamos aceitando doações também. E por falar em doações, se você ainda deseja, acha interessante, acha relevante o nosso canal, e você quiser estar colaborando e apoiar nosso canal, a gente tem ali na primeira mensagem dos comentários uma forma de você estar apoiando nosso canal, tá bom? Está crescendo, melhorando, trazendo mais pessoas interessantes aqui, está melhorando também a qualidade. Antônio, como é que o pessoal faz aí para dar esse apoio para a gente aí de forma no clique aí, como é que funciona? Eu queria falar pro pessoal que está assistindo a gente aí, você pode curtir, né? Se inscreva no canal e ajudar também a divulgar a programação com seus amigos, né? Amigo da faculdade, ou da escola, ou da igreja, com seus amigos aí que você tem um contato a mais, né? Você possa fazer isso aí, divulgando esse programa tão importante, o testemunhar, né? Que é histórias reais, e vai ajudar muitas pessoas que neste momento precisam ouvir sobre o poder de Deus.
Muito obrigado e um abraço a cada um de vocês. É isso aí. Se você acompanhou o nosso canal até aqui, nossa programação, deixa a palavrinha-chave. Hoje eu vou falar. Hoje o Tonel, a outra ele jogou para mim. Essa eu vou falar oração de fé. Se você acompanhou até aqui, escreve nos comentários oração de fé. E aí a gente vai saber que você acompanhou até aqui. E a gente vai saber que você aproveitou as bênçãos que foi o bate-papo com o Onésio. Certinho? Daniel, obrigado mais uma vez, Obrigado, meu amigo. Zé. Deus abençoe aí. Tamo junto nessa aí. Valeu, Lenda. Obrigado. Obrigado aí, Lenda. Um Deus abraço abençoe. aí. Valeu, Neto.